Imaginem só, um debate medieval conduzido por monges em bibliotecas poeirentas sobre algo tão abstrato como categorias. Parece o cúmulo do tédio, certo? Mas, na verdade, estamos prestes a ver como essa discussão quase deitou abaixo as próprias fundações da ciência, do conhecimento e da nossa capacidade de pensar. Vamos mergulhar nesta análise e descobrir como um problema puramente lógico se transformou num autêntico confronto intelectual daqueles que moldaram para sempre a mente ocidental. Para percebermos bem onde está o problema, pensem nisto. Quando olhamos para uma árvore, digamos um carvalho ou um pinheiro específico, estamos a ver um objeto único e singular, certo? Tudo o que tocamos no mundo real é absolutamente individual. Nós não andamos por aí a tropeçar em ideias abstratas. Então, a grande questão é, de onde vêm os nossos conceitos gerais? Como é que a nossa cabeça consegue dar o salto daquela árvore específica para a ideia universal de árvore? Bem, para entender por que motivo esta questão ganhou proporções tão épicas, temos de olhar para o cenário da época. Imaginem a Europa após a queda do Império de Carlos Magno. Entramos numa fase de grande decadência política e o progresso filosófico simplesmente estagnou. Com pouco espaço para novas grandes descobertas abrangentes, os estudiosos ficaram meio que obcecados com a lógica e a dialética. E a faísca que acendeu o barril de pólvora foram umas traduções antigas deixadas por um pensador chamado Boécio. O mais incrível é que este debate rapidamente se dividiu em duas perguntas absolutamente gigantescas. Por um lado, temos a questão ontológica. Será que existe por aí, no mundo físico, uma realidade externa que corresponda de forma exata a essas nossas ideias universais? E por outro lado, temos a questão psicológica. Como é que, na prática, o nosso cérebro processa e cria estas noções a partir de coisas tão únicas e singulares que vemos todos os dias? E não se deixem enganar, as apostas aqui eram incrivelmente altas. Se estes nossos conceitos universais não tiverem qualquer base na realidade exterior, então o próprio pensamento humano colapsa. Pensem na ciência. Ela depende totalmente de termos abstratos para funcionar. Se essas palavras gerais forem só invenções da nossa cabeça sem ligação ao mundo real, a ciência não passa de uma ilusão arbitrária. Basicamente, negar a realidade dos universais era abrir a porta diretamente para um ceticismo absoluto, onde não podemos ter a certeza de absolutamente nada. Perante este abismo epistemológico, os pensadores medievais não foram exatamente pelo caminho do bom senso. O meio académico dividiu-se, polarizando-se rapidamente em dois extremos radicalmente opostos, o realismo exagerado e o nominalismo. O primeiro campo, os ultra-realistas, defendiam uma ideia que hoje nos parece um pouco ingênua. Eles achavam, literalmente, que um conceito universal como a humanidade tinha de existir fisicamente fora da nossa mente exatamente da mesma forma que existe lá dentro. Ou seja, acreditavam que a natureza humana era uma espécie de substância física gigante, partilhada por todas as pessoas do mundo em simultâneo. Do outro lado da barricada surgiu algo chamado nominalismo. Pensadores como Roscelino atiraram-se para o extremo oposto, argumentando que apenas os indivíduos existem. Para eles, os universais eram apenas flatus vocis, que é como quem diz, meros sopros de voz. Eram apenas palavras genéricas, sons que fazemos com a boca, ou talvez até ar quente a flutuar, sem qualquer tipo de correspondência com o mundo real. E é aqui que a situação se tornou realmente perigosa, porque estas teorias abstratas não demoraram muito a chocar com a teologia. O ultrarrealismo forçou figuras como Odo de Tournai a darem umas explicações muito embaraçosas sobre o pecado original, sugerindo que toda aquela substância física da humanidade tinha sido manchada de uma só vez. Já o nominalismo colocou o tal Roscelino em maus lençóis. Ao aplicar a sua teoria de individualidade absoluta à Santíssima Trindade, Santo Anselmo acusou diretamente de heresia, nomeadamente de tritaísmo. Como devem calcular, esta aplicação meio irresponsável da lógica aos dogmas mais sagrados da época gerou uma reação furiosa. Teólogos conservadores, como São Pedro Damião, levantaram-se em peso contra os pensadores. O argumento deles era muito claro. A dialética não pode tentar dominar os mistérios divinos. Ela deve ser apenas uma humilde serva, uma assistente submissa da teologia e ponto final. Mas tentar travar o pensamento humano é uma tarefa quase impossível, certo? A tensão acabou por explodir num duelo lendário na cidade de Paris entre um estudante genial chamado Pedro Abelardo e o seu famoso professor ultra-realista, Guilherme de Champeaux. A história deste confronto é digna de um guião de cinema. Imaginem, o professor Guilherme é a grande estrela a ensinar ultrarrealismo. Mas entra em cena o Abelardo, que começa sistematicamente a expor em público o quão absurdas as teorias do professor eram. Guilherme tenta recuar e adapta a sua teoria para algo mais brando, a chamada teoria da indiferença. Mas não adianta. Abelardo arrasa com ela também.
A humilhação foi tamanha que o professor acabou por abandonar a universidade em Paris e exilou-se num mosteiro. Mas então, qual foi exatamente a cartada fatal? Abelardo apontou uma falha de lógica que era impossível de ignorar. Ele disse: se toda a substância da natureza humana existe em pleno e em simultâneo tanto em Sócrates como em Platão, então logicamente Sócrates tem de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ou isso, ou está fisicamente dividido ao meio. É óbvio que isso era uma ideia completamente insustentável. Agora, não pensem que o Abelardo era propriamente um santo. Na verdade, ele era incrivelmente egocêntrico, muito combativo e acabou até por ser perseguido por São Bernardo devido ao perigo de heresia. Mas, independentemente da sua personalidade difícil, a verdade é que a sua mente implacável destruiu o ultrarrealismo de uma vez por todas, abrindo caminho para a grande teologia escolástica que se seguiria nos anos seguintes. Com as duas teorias radicais fora de jogo, a filosofia precisava desesperadamente de encontrar uma luz ao fundo do túnel para salvar e validar o nosso processo de conhecimento. E foi assim que surgiu a solução, o caminho do meio, ou, como lhe chamamos hoje, o realismo moderado. A grande viragem conceptual começou com o próprio Abelardo. Ele cunhou uma frase simples mas muito poderosa: universal est sermo. O que ele fez aqui foi uma distinção genial entre o som físico de uma palavra proferida no ar e o seu verdadeiro significado lógico. Basicamente, ele proclamou que a universalidade não é uma característica mágica dos objetos físicos, mas sim uma propriedade que pertence exclusivamente ao conteúdo dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Para percebermos como isto funciona na prática, pensem nisto como um processo mental de 3 passos. Primeiro, nós observamos vários objetos individuais com naturezas parecidas no mundo real. Depois, a nossa mente atua como um autêntico filtro, retirando mentalmente todas as características físicas e pormenores que tornam aquele objeto individual. E, por fim, o que sobra é o conceito universal. Ou seja, é uma ideia que existe na nossa cabeça, sim, mas é inteiramente baseada nas semelhanças objetivas e reais das coisas que nós observamos. Alguns anos mais tarde, intelectuais de peso, como João de Salisbury, vieram reforçar esta mesma perspectiva. Ele notou de forma bastante direta que andar à caça de universais escondidos dentro ou fora dos objetos físicos é um gigantesco desperdício de tempo. Ao chamá-los de figurata rationis, ou seja, figuras ou construções da razão, ele confirmou que os nossos conceitos são arquiteturas mentais, sim, mas construções solidamente ancoradas nos factos reais do mundo à nossa volta. Ao contrário daquela velha e ingênua visão do realismo que exigia desesperadamente que as ideias puras tivessem cópias físicas gigantescas espalhadas por aí, o realismo moderado traz-nos uma elegância fantástica. Demonstra que, embora os conceitos existam de forma universal e livre dentro da nossa mente, lá fora, na realidade material, eles existem apenas contidos e limitados em cada ente individual e único. E faz muito mais sentido assim. E toda esta saga intelectual épica, este debate que durou séculos, encontrou o seu zénite nas palavras de São Tomás de Aquino. É dele esta síntese brilhante. Os universais não são coisas subsistentes, mas existem apenas nos objetos singulares. Com esta afirmação, Aquino cimentou de vez o realismo moderado, garantindo-nos que as nossas categorias mentais podem ser abstratas, sem dúvida, mas estão profunda e vitalmente enraizadas na verdadeira essência empírica das coisas. E agora, ao chegarmos ao fundo desta nossa análise, deixo-vos com uma grande provocação filosófica para os dias de hoje. Se a nossa mente é obrigada a abstrair e a filtrar a realidade para a conseguir compreender, até que ponto a nossa complexa visão científica do mundo não é, ela também, um gigantesco e meticuloso filtro intelectual? Será que as categorias e leis que usamos para explicar o universo existem mesmo inalteradas lá fora ou continuam a ser apenas brilhantes construções da capacidade humana? Fica a pergunta no ar para continuarmos a refletir.